Oi gente, tudo bem? Desculpa, a maquiagem tá um pouquinho cagada, é porque eu resolvi passar uma bruma finalizadora de uma certa marca de maquiagem muito famosinha aí, que tem loja própria no Barra Shopping. Mas não deu certo pra mim. A culpa não é do shopping, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aí. Mas assim, a marca sendo super famosa e super conceituada, os batons deles comigo deram super certo. Mas já essa bruma, né? Mas vamos ao que interessa. No último vídeo eu falei pra vocês que sim, no próximo vídeo iria rolar o top 5 que eu estava planejando há muito tempo, mas coisas aconteceram e censuras aconteceram que eu precisei falar e filmes aconteceram que eu precisei ver, mas chegou o momento. Vamos ter o top 5 que hoje é muito pessoal pra mim, porque eu amo demais esse ator e não é o Leonardo DiCaprio. Quem me conhece sabe que eu sou alucinada pelo Leonardo DiCaprio. Não é. Eu tô falando de alguém que está acima do Leonardo DiCaprio na minha escala de maravilhezas. Tá acima da Anne Hathaway. E olha que a Anne Hathaway é a minha paixão eterna. Top 5 de hoje é filmes do Elijah Wood. Só de falar dele eu fico toda animadinha, porque, nossa, eu acompanho a carreira dele desde que ele era um garotinho. Desde os primeiros filmes dele, que eu fiquei assim, caraca, que moleque bom, qual o nome dele? De onde ele é? Quais são os próximos trabalhos? E aí eu fui acompanhando. Mas eu tenho um top 5 de filme deles, não só pra hoje, mas pra minha vida. Toda vez que esses filmes passam, eu tô lá assistindo, tá? A maioria é muito difícil de passar, tá? Eles, não sei porque não passa mais, mas eles costumavam passar muito em TV aberta. Enfim, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Senhor dos Anéis não vai estar nessa lista. Vamos deixar bem claro. Por quê? Senhor dos Anéis é ao concurso. E Senhor dos Anéis é uma obra tão grandiosa que, apesar do Elijah Wood ser o Hobbit protagonista da história, ele, apesar da atuação dele ter sido primorosa, na minha opinião, ele pegou certinho o jeitinho do Frodo, ele não é a peça principal do filme, da trilogia. Ele não é, tá? Pra mim, a sociedade é a peça principal do filme, não somente ele. E a amizade dele com o Sam, tá? Ele sozinho não é o protagonista da história dele. Apesar de ser uma história basicamente sobre ele e sobre a jornada dele. Mas não vai ter Senhor dos Anéis nessa lista, tá? Então, vamos lá. Quinto lugar é um filme que eu conheço muito pouca gente que tenha assistido, mas que passava bastante na TV aberta. Tipo, passava muito. E agora não passa nem mais na TV aberta, nem mais na TV fechada. É o caso de, sei lá, Step Up 2, que na minha opinião é o melhor dos 5 Step Ups lançados até agora, 5 ou 6, e nunca passa, sabe? Passa até o primeiro mais do que o segundo, mas aqui no Brasil recebeu o nome de Se Ela Dança, Eu Danço. É aquele filme do Channing Tatum, tá? Mas é o mesmo caso, assim, passou bastante, agora não passa mais. E eu estou falando de Meu Amigo Imaginário. Sim, eu não tô falando de Amigo Imaginário, aquele filme de suspense e terror, tá? Eu tô falando de Meu Amigo Imaginário. É a história de uma executiva que tá subindo na carreira, tá ficando famosa, tá ficando rica, tá ficando conhecida, todo o esforço dela tá sendo recompensado, e o que falta na vida dela, de acordo com a família dela, o marido dela, é um filho. E ela nem pensa em ter filhos, até o momento que ela começa a passar mal, ela vai ao médico e ela descobre que está grávida. Fica apavorada porque não está nos planos dela, ela não quer ter filho, ela pensa em abortar, e nesse momento, quem é que aparece? O amigo imaginário de infância dela, que durante a própria infância ela brigou com esse amigo imaginário, e ela brigou com ele num parque, deixou ele lá e ele ficou lá. E aí, muitos anos depois, ela reviu, né? Ela reencontrou com esse amigo imaginário, que é o papel do Elijah Wood. E
com ele, ela acaba desenvolvendo o sentimento de maternidade, porque ele não é mais só um amigo para ela, é quase como se fosse um filho que a cabeça dela refez para ela conseguir desempenhar esse papel de mãe. É muito bonito o filme, é muito fofinho, é um filme bem cinema em casa, bem sessão da tarde, muito fofo mesmo. E eu não entendo por que esse filme não passa mais, sabe? Porque ele literalmente não tem nada demais, tá? E chega um momento do filme que ela começa a defender ele, porque todo mundo fala que ela tá maluca, que aquilo é uma coisa de criança, que ela não deveria mais ter amigo imaginário. E aí ela fala, mas ele é o único que tá me entendendo na hora que eu mais preciso que alguém me entenda. Então, sim, se eu preciso de um amigo imaginário para me entender na hora que eu tô passando por dificuldade, ele vai aparecer. E eu vou dar mais atenção a ele do que as pessoas de verdade que não me entendem. É muito bom, eu recomendo. Infelizmente eu não sei o nome dele em inglês, tá? Mas procura procura no IMDb, sabe? Qualquer site assim que tenha a filmografia do ator que vai aparecer. E é um filme dos anos 90, tá? Eu vou dar essa dica pra vocês, é um filme dos anos 90. Quarto lugar é um filme maravilhoso, que é um drama. Mas é um drama que toda vez que passava era cinema em casa. Esse eu lembro, era cinema em casa que passava. Toda vez que ele passava, era certeza de eu chorar horrores, especialmente no final do filme. Eu estou falando de A Árvore dos Sonhos. Tem muito filme, a árvore, né? A árvore da vida, a árvore da imaginação, a árvore da felicidade. Essa é a Árvore dos Sonhos. Ele se passa entre os anos de 50, 60, 70, sabe? E ele mostra que o preconceito não está enraizado nas crianças, ele não nasce com as crianças, ele é desenvolvido nelas através dos adultos. Porque o Elijah Wood faz parte de um grupo de crianças, ele tem até um irmão mais novo no filme, né, que não é o irmão dele, é um menino que faz um papel de irmão mais novo dele. E esse grupo, que é o do Elijah Wood, ele não se dá muito bem com um grupo de meninas que quer brincar no mesmo quintal, mesmo terreno que eles, que tem uma árvore, né? Nessa árvore é construída uma casa da árvore. E aí tem outro grupo de crianças mais velhas que implica com ambos os grupos de menina e de meninos. E aí, quando esse grupo de quase adolescentes vai implicar com as meninas, os garotos do grupo do Elijah Wood não deixam, porque falam, só a gente pode implicar com elas, vocês não. E aí tem toda a questão racial também, de o fim da segregação nos Estados Unidos e como uma parte das crianças aceita, outra parte não, porque os pais falam que vai virar bagunça agora. É um filme, sim, muito sensível, é um filme sério, não é um filme... Eu não considero este um filme para criança, apesar de ter lições muito válidas, muito maravilhosas, tá? Sobre como acabar com o preconceito, sobre como a união entre as crianças, não importa a raça, o credo, a etnia, a sexualidade, não importa nada disso, sabe? Elas se unem por um objetivo em comum no final do filme, que é salvar uma vida, sabe? Naquele final do filme não importa quem é branco, quem é negro, quem é hispânico, quem é judeu, quem é muçulmano, quem é cristão, quem é rico, quem é pobre, quem tem casa própria ou alugada, quem usa roupa nova ou quem compra no Exército da Salvação de lá dos Estados Unidos. Não importa, nesse momento, o que importa para eles é salvar uma vida. E acho bonito isso, sabe? Acho a partir desse clímax, eles veem que tudo o que eles repetiam com relação a preconceitos e intolerâncias era somente o que os pais irresponsáveis falavam, que na verdade eles não sentiam nada daquilo, entendem? E aí eles passam a conviver entre eles com amizade e tentar difundir isso na família de cada um também. O final do filme não é esse, tá? Eu não tô dando spoiler, mas
É lindo, é outro filme dos anos 90 também. É lindo, eu queria muito que ele voltasse a passar, porque principalmente hoje, é um filme que é muito necessário ser assistido por essa geração, sabe? Por essa geração triste que colocou a gente no mar de intolerância que a gente vive. Acho válido, acho muito válido. Terceiro lugar. Terceiro lugar é um clássico também do cinema em casa. Eu tinha ele gravado. Tipo, ele passava tanto que teve um momento que eu falei, eu vou gravar. E eu gravei no velho VHS, sim, VHS, e eu assistia pelo menos 2 vezes por semana. Isso quando não passava. Que era a certeza de passar pelo menos 3 vezes por mês no cinema em casa. As Aventuras de Huckleberry Finn. Sim, muito maravilhoso. O Eli Wood fez o papel de Huckleberry Finn. É a história do escritor, é Mark Twain, se eu não me engano, o nome do escritor. É bastante... É fiel, mas ele tem algumas adaptações de linguagem, de adaptação bélica também, sabe? Algumas armas eram mais antigas do que o período, as outras nem existiam ainda e eles colocaram. A adaptação linguística até que não, até que eles mantiveram bem fiel mesmo. E é lindo, cara, de todos os filmes de infância do Eli Wood, só de infância. Não é infância e adulto, tá? De infância. Esse é o meu segundo filme favorito do Eli Wood. Porque ele é muito bom. Ali ele mostra, no papel de Huck Finn, ele consegue ser engraçado, poético, triste, revoltado, sabe, pensativo, melancólico, determinado, enérgico e calmo ao mesmo tempo. Isso tudo ele consegue. E para uma criança conseguir isso... Ai, cara, desculpa, eu tô sendo super parcial, porque o Eli Wood merece todas as palmas que eu tenho para dar para ele, porque ele é maravilhoso. Ele, numa infância, consegue fazer isso tudo. Coisas que adultos hoje não conseguem expressar nem com o olhar, e ele conseguia expressar com o dedo mindinho, sabe? Certas pessoas de certos filmes, de certos vampiros. Não vou citar nomes. Mas enfim, As Aventuras de Huckleberry Finn, recomendo, porque se você não tiver paciência para ler o livro, ele é uma boa adaptação do livro, tá? Segundo lugar, para surpresa de muita gente, inclusive da minha melhor amiga Stephanie. Oi, Stephanie. Nuxa, eu sei, não me odeie, tá? O segundo lugar vai para O Anjo Malvado. Ela queria muito que fosse o primeiro. E aí o Anjo Malvado une 2 monstros de atuação da geração deles na idade que eles estavam, na idade infantil e infanto-juvenil, que são o Eli Wood e o Macaulay Culkin. Esse é o meu filme favorito do Macaulay Culkin, tá? Eu acho Meu Primeiro Amor muito bonitinho, eu acho Riquinho muito engraçado. Toda vez que passa Esqueceram de Mim no final do ano, eu rolo no chão de tanto rir. É igual Chaves, a gente escuta 1000 vezes aquela piada e continua rindo. Porém, O Anjo Malvado eu gosto muito porque ele mostra o lado oposto do Macaulay Culkin e do Eli Wood, sabe? Não é aquela atuação fofinha, engraçadinha, que no final tem um pouquinho de drama e a gente fica refletindo. Não, é o tempo todo porrada, 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 porrada. E não é porrada física, é porrada mental, é pra refletir, sabe? Pra refletir que tem crianças que, se você não prestar atenção e se você não der os devidos limites, a criança vai crescer e se tornar um psicopata, um sociopata, que é o caso do personagem do Macaulay Culkin. E que tem outras crianças que são tão sensíveis, sensitivas com relação a isso, que elas vão querer te avisar sobre isso, e o seu papel como responsável e como adulto é ouvir, pelo menos ouvir. Se você vai acreditar ou não, vai da sua consciência. Mas pelo menos ouvir você tem a obrigação. Aí é o papel do Eli Wood. Enfim, a mãe do Eli Wood se mata, tá? Ela pula de um penhasco.
E aí o pai do Elijah Wood resolve enviar o personagem dele para viver com os tios e os primos, que são a família do Macaulay Culkin. No começo, tudo maravilhoso. Eles se dão super bem, eles brincam, eles vão para a escola, eles tiram boas notas, eles se dão bem com a família, sabe? Tudo ótimo. Conforme o tempo vai passando, o personagem do Macaulay Culkin vai mostrando um caráter muito dúbio, muito duvidoso, e ele sente prazer em machucar bichinhos, em arrancar a planta do lugar, em pregar susto em motorista, sabe, tacando pedra de cima de uma ponte nos carros que estão passando, até o momento que ele causa um acidente, sabe, e o Elijah Wood fica assustado, o personagem do Elijah Wood fica assustado com isso, porque ele vê que a construção de todos os fatos leva à destruição de pelo menos metade da família do Macaulay Culkin. Ele tenta avisar, ninguém acredita, até que chega o momento do embate entre os dois personagens. Sim, tem um embate entre duas crianças. É um filme muito sério, é outro filme que eu não recomendo para criança de jeito nenhum. Mas é importante assistir, nem acompanhado dos pais, tá? Eu realmente não recomendo esse filme para criança. Mas você adulto, é importante assistir para você ver que quando não é a sociedade que molda a personalidade maléfica através de exemplos e ações e palavras e comportamentos, ela também molda através da negligência, sabe? Do não acreditar, é coisa de criança, é coisa de garoto, vou levantar a saia da menina, é coisa de garoto, sabe? Eu vou puxar o braço para beijar a força, é coisa de garoto. E não é. Eu vou bater na minha irmãzinha porque eu tô com ciúme, é coisa de criança. Não é, tá? Prestem atenção nesses sinais, porque esse filme mostra muito bem o fechar os olhos para o que é óbvio pode acarretar. Recomendo também, tá? E em primeiríssimo lugar, este é meu filme favorito dele. Eu assisti 500 vezes. Tem até uma parte 2, mas a parte 2 é documentário, não é com a Elijah Wood, é um documentário, tá? E eu estou falando de Hooligans. Cara, eu amo muito profundamente esse filme. E teve uma época que ele passava direto na TNT. Ele passava muito na TNT. Agora parou. Infelizmente parou. Mas eu tenho ele salvo. Eu posso assistir a hora que eu quiser. Mas ele é muito bom. Ele conta a história de um estudante de jornalismo que é expulso de Harvard por cola, né? Ele aparentemente comprou os resultados da prova e estava vendendo os resultados da prova, e ele foi expulso por isso. Ele foi morar com a irmã no Reino Unido, e o marido da irmã tem um irmão que faz parte de uma torcida organizada, que é do United. E ele acaba indo aos jogos de futebol também e percebe que a paixão pelo futebol no resto do mundo, né, só por onde que ele tá, que é o Reino Unido, é infinitamente maior a paixão que os americanos têm por futebol americano, por beisebol, sabe, por ginástica artística. É muito maior, é um negócio, outro nível, sabe, é outro nível. E não desmerecendo a paixão dos estadunidenses pelos esportes dele, mas é outro nível, outra coisa, sabe? E ele começa a se emaranhar mais, sabe? Ele fica mais entrosado nesse mundo das torcidas organizadas, até que ele acaba participando de uma briga entre torcedores de times rivais. Ele, que no começo não acreditava em violência, ele nem sabia brigar, tanto que ele acabou sendo acusado de algo que ele não cometeu na faculdade, não foi ele.
que pegou as provas, pegou os resultados, entendeu? Não foi ele. No final mostra quem foi. No final mostra o que ele faz com quem foi. Mas ele acaba usando esses conhecimentos dele de jornalismo, já que ele estava quase acabando a faculdade, para estudar mais esse mundo tão fechado das torcidas organizadas, especialmente no Reino Unido. E acabam descobrindo que ele é estudante de jornalismo, quase dá ruim, quase ele morre. Mas, enquanto isso não acontece, ele vai descobrindo particularidades de torcida organizada, e especialmente dos hooligans, né, que são proibidos de entrar nos estádios, desde aquele desastre que aconteceu no começo dos anos 90, final dos anos 80, que teve, sabe, dezenas de mortos. Mas ele percebe que a paixão pelo futebol não é só violência, sabe? Você gosta de futebol, então você faz parte de uma torcida organizada, automaticamente você é um porradeiro, você gosta de bater nos outros. E não é assim. Ele vê que não é assim, sabe? É um filme muito interessante, porque ele trata não só desse mundo das torcidas organizadas, mas o conceito errado que as pessoas têm sobre alguns torcedores, inclusive os que nem fazem parte de torcida organizada. Sabe? Hoje em dia você dizer, eu torço pro Flamengo, eu torço pro Corinthians, eu torço pro Vasco, eu torço pro Atlético Paranaense, eu torço pro Boca Juniors, eu torço, sabe? Para esses times, automaticamente algumas pessoas te rotulam como porradeiro, sabe? Como uma pessoa que só gosta de ir no estádio para fazer confusão, quando não é assim, sabe? A maioria das pessoas, na verdade, não é assim. Existe um grupinho que vai para fazer confusão, e existe outro grupinho que é racista, que fica cantando hino racista dentro do estádio. Inclusive, agora é crime, fiquem ligados, tá? Que o time pode ser punido, e vocês também. E é isso, gente. É crime agora na justiça desportiva, tá? Era crime na justiça. Agora é crime na justiça desportiva, de acordo com a FIFA. O time pode ser punido, o time pode ser rebaixado. Então, cuidado com o que você canta aí dentro do estádio, porque você pode acabar prejudicando a sua paixão maior, tá? É isso aí, gente. Esse foi o top 5 de maravilhas do Elijah Wood. Amo. Não coloquei série aqui, eu não coloquei o Wilfred, que é outra série que eu gosto muito. É a série daquele cara que se veste de cachorro, que ele realmente é um cachorro no filme, mas na série, mas é como se fosse uma personificação do Brian, sabe? De Uma Família Era Pesada. Cachorro que fala. É o famoso cachorro que fala. Brian, Scooby-Doo, sabe? E aí eles colocaram isso na figura do Wilbert, porém bem mais adulta e mais ácida. Não coloquei série porque a gente tá falando só de filme, tá? E é isso aí. O próximo top 5 foi pedido do meu marido. E, né, ele não deu uma especificação sobre o pedido dele. Ele falou, faz aí. Ele só falou, eu quero 5 tal coisa. Vou falar no próximo vídeo. Mas ele não disse qual gênero, ele não disse qual a classificação, ele não disse se era masculino ou feminino, sabe? Ele só... É o trabalho do assessor de imprensa, né? A gente tem que adivinhar o que o cliente quer. E se a gente não acertar o que o cliente quer, é o assessor, é o publicitário, é o profissional de marketing, né? A gente só se ferra, mas tamo aí pra isso, pra gente tá aí pra se ferrar mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve. Se você tiver Twitter, a gente também tem, que é @falando de fix, tá bom? Beijo, tchau, tchau.